Pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 15 do livro Missionários da Luz. Verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo, Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, asseverando: Agradeço a você, Apuleio, quanto fez por André nestes últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amável. O diretor sorriu, disse-me palavra de encorajamento e, quando se dispunha a sair, em definitivo, meu orientador lhe observou: Nosso amigo, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos para que Segismundo renascesse com a serenidade imprescindível. Viu de perto um coração maternal sensível e devotado e permaneceu em estudo numa câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, seria justo observar-se algum processo diferente dos que existem por aí há centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda a espécie. Ficaria desse modo habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. E fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou: Não terá você, presentemente, um caso dessa ordem, onde André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio atenciosamente. Temos o caso Volpini. Então aqui, após André aprender sobre o processo de reencarnação, com uma base de um pai honesto, de uma mãe devotada, onde tem a prece presente, o auxílio de bons espíritos, é interessante agora o André ver um caso diferente de reencarnação. E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia, continuou: Logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza, e entre esses foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Creiam que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Que dizer então, redarguiu o meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação. Isto mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e atualmente será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. Debalde, temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e se irmanou a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separam-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Enquanto Alexandre o ouvia em silêncio,
Apuleio continuou, depois de longo intervalo. Volpine atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Então, olha que informação importante nós temos aqui. Se o problema do casal fosse a figura masculina, seria possível auxiliar ainda mais a futura reencarnação da criança. Mas agora, quando a desarmonia parte da figura materna, é difícil. Não é impossível, mas é difícil, muito difícil. E aqui as leviandades a gente ainda não sabe o que é. Colocamos só para ilustrar essas imagens aqui. Não quer dizer que seja isso, mas são questões de alguém que quer aproveitar a vida e já teve 2 abortos. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios. E se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma 3ª falência. Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer. Alexandre, que me parecia muito circunspecto, naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nosso companheiro irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Mais uma informação super importante aqui. A gente precisa conhecer o mal para nos prevenir, para vigiar, porque existe o mal, existe a doença, e é por isso que precisamos prevenir a doença, não deixar ela chegar na gente estando num estado de inércia, por exemplo. Com efeito, à noitinha chegávamos, Apuleio, 2 companheiros dele e eu, a uma residência confortável e de aparência distinta. O grande relógio de parede mostrava 20 horas, menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas, de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis, que não cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, por que a arte infernal vem resistindo o intruso? Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Acho que eles estão falando do futuro nenê. Quando isto ocorre, disse outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Por que um filho intrujão em nossos planos? É preciso combater até o fim. No entanto, considerou o terceiro,
que até então se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo, que significa descartar. Mas temos conseguido muito, tornou o mais revoltado. Não creio que ele possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos, talvez, a boa companheira com que contamos agora. Todas as atenções dela convergiriam para ele e o nosso prejuízo seria enorme. Mas, se existem mãos de anjos trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora igualmente? E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Isto nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à câmara de Raquel, onde levara a efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas. Era um aposento diferente vibratoriamente. E não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior, que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Então parece que essas 3 entidades aqui já estão com ela há um bom tempo, porque foram elas que conseguiram fazer com que ela abortasse as outras 2 vezes. E também parece, por esse slide aqui, que eles mantêm o companheiro afastado dela. Parece também que eles não moram juntos. Está observando, falou Apuleio gentil, nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos cooperar sob verdadeiras tormentas de ódio, que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Este caso é típico. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei: mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? Porque ele viu Segismundo, Raquel com uma parentela, amigos de esferas superiores, né? E ele gostaria de saber se nesse caso ela não tem esses amigos. De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior àquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. E aqui nós trouxemos a questão 495 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte: poderá dar-se que o espírito protetor que todos nós temos abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então sim, ela tem o seu espírito protetor, tem sim uma família espiritual, amigos espirituais, mas nesse momento, devido à sua falta de vigilância, de oração, ela tornou a sua casa
de portas e janelas abertas às más influências. Impressionado, considerei: não terá ela, contudo, um pai ou uma mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? E aqui eu acho que o André lembrou da mãezinha dele também. Tem um pai que a estima com extremos de afeto, esclareceu o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Então, sim, ela tem um pai que já desencarnou e que está sofrendo com a situação dela, mas aqui parece que para termos ajuda dos espíritos desencarnados, precisamos que eles tenham ali uma condição emocional, uma educação emocional. Será que ele vai fazer bem se ele tiver acesso direto a ela? Será que ele vai fazer bem a ela estando nesse estado emocional, estando nervoso, angustiado? Acho que não. Acho que ele se tornaria um obsessor sem ele querer, mas devido a essa falta de controle, ele não ajudaria. Por isso que ele está fazendo tratamento em planos mais elevados. O assunto era novo para mim. Havia então recursos para aplicação do esquecimento no mundo das almas? Apuleio sorriu bondoso e falou: não tenha dúvida. Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão. Distanciamo-nos delas naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético, que opera em nós o esquecimento passageiro. Então parece que em planos maiores o pai está tendo um tratamento que parece ser um esquecimento passageiro, para que ele não pense nela, para que ele não envie para ela os seus fluidos de angústia, que piorariam a situação dela se ela recebesse. Ela já está vibrando baixo, aí ela recebe essa carga, acredito que pioraria. Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores, que velavam por Volpine, o reencarnante. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores. Unindo-se voluntariamente, e indicou as entidades viciosas que a cercavam, a estes adversários infelizes, entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte.
Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis, e enorme é a quantidade de alcoólicos, aparentemente inofensivo, de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpini é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Então aqui a gente pôde ter uma noção de que o que é que ela vem fazendo nesses 7 meses de gestação, né? Desvios sexuais, o álcool e o distúrbio mental durante todo esse tempo. E olha que ele está há 7 meses. Está aguentando é um bom tempo, apesar desses desvarios dela. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela, permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. E vamos parar por aqui, vamos deixar a continuação desse capítulo para o próximo vídeo. Boas reflexões até agora, um beijo a todos e fiquem com Deus.